Salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Você que acaba de entrar nesse canal, deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no canal e deixa aqui embaixo seu comentário. Hoje estaremos tratando do tema purgatório. Vamos estar vendo detalhes dentro da Sagrada Escritura, vamos estar vendo também o que fala o catecismo da Igreja Católica e o que os santos ao longo da história falavam sobre esse tema. O purgatório é um dogma da nossa igreja, é uma verdade de fé, e você que não acreditava nessa verdade, hoje você vai estar aqui tendo provas e exemplos do que é o purgatório. Você que está na sua casa próximo à sua Sagrada Escritura, pega aí a sua Bíblia e abra lá em 2 Macabeus, no capítulo 12, no versículo 46. 2 Macabeus, no capítulo 12, no versículo 46. Era esse um bom religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então aqui Judas Macabeus, ele está trazendo um texto onde comprova que ele acredita que os mortos, as pessoas após a sua morte, ela poderia sim receber um sacrifício, uma oferta para assim por suas almas, né? E aqui eu só li um detalhe do texto. Se você ler todo o texto, especificamente em 2 Macabeus, no capítulo 12, no versículo 38 seguinte, você vai ver todo o relato. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito extenso e não vai dar tempo. Então você vai ver que no percurso dessa história, Judas Macabeu se depara com a guerra, se depara com a batalha, e ali os seus soldados que foram encontrados mortos, encontraram com imagens de ídolos, de imagens de falsos deuses no seu bolso, e ali foram entendido que morreu em estado de pecado. E então ali o Judas Macabeu, ele faz uma prece, ele faz uma oração, ele faz uma oferta ali, e a Sagrada Escritura acredita e confirma que há sim ali uma oração, ela é válida para a alma mesmo depois de morto, aqui como acabei de ler. Existem outras passagens na Sagrada Escritura que fala dessa verdade de fé. Abra aí o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 23. E eu vou estar dando continuidade para o vídeo não ficar extenso. Se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer tua oferta. Entra de acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e seja posto na prisão. Aqui é o importante: em verdade te digo, dali não sairá até que se pague até o último centavo. A igreja acredita que essa passagem bíblica explica e afirma que aqui está se falando do purgatório, está se falando de uma prisão após a morte, mesmo assim de uma prisão, né? Aqui o juiz é Deus e a prisão é o purgatório, e dali não sairá. Quando se fala não sairá, abre-se a esperança de que se vai sair dessa prisão e até que se pague até o último centavo, porque a Sagrada Escritura, nós vemos ali também, ali na parábola do rico e do Lázaro, nós sabemos que por base da Sagrada Escritura, aqueles que caem na condenação do inferno jamais sairá do inferno, e aqueles que por sua vez entram para penetrar ali, contemplar a face de Deus, que é o céu, jamais sairá do céu. Lembramos para deixar claro que o purgatório já está no céu. Quem cai no purgatório já está no céu, mas não está totalmente purificado de seus pecados. E ao longo do vídeo eu vou esclarecer essa passagem para vocês. A última passagem bíblica, para ficar bem claro para vocês que estão com sua Sagrada Escritura, abre aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a obra de cada um aparecerá no dia do julgamento e irá demonstrá-la. Será descoberta pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Essa recompensa aqui é o céu. A obra de cada um, aquilo que cada um de nós fizemos na nossa vida, vai passar no julgamento. Se o fogo da provação, se a gente resistir o corpo, que aqui a Sagrada Escritura vai falar no finalzinho do texto, o corpo resistir, então ali a gente terá a nossa recompensa, e essa recompensa é o céu. Aqui no versículo 15 diz: se
pegar fogo, arcará com dano, e ele será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Essa expressão que o apóstolo Paulo fala, passando de alguma maneira pelo fogo, aqui está se afirmando que é a verdade do purgatório, ou seja, nós de alguma maneira vamos ali pagar nossos pecados e ali conseguiremos entrar na vida eterna. Deixando aqui bem claro que purgatório é para quem morre em total amizade com Deus, aquele que morre em estado pecado mortal, como diz o Catecismo da Igreja Católica 1033 a 1035, esses que morrem nesse estado descem imediatamente para o inferno. Quem morre com estado de pecado venial, o pecado venial que é um pecado de matéria leve que não ofende diretamente aos 10 mandamentos de Deus, esse sim acredita-se que vá para o purgatório. Purgatório é um dogma da nossa igreja, é um dogma de fé. Mas o que diz o catecismo da nossa igreja sobre essa verdade? O que o catecismo da Igreja Católica afirma? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030 diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantida a salvação eterna, passa após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, nós só vamos entrar no céu, nós só vamos entrar para contemplar a face de Deus quando nós não tivermos mais nenhum pecado, nenhum pecadozinho. Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, diz: aquele que diz que não tem pecado é o mentiroso, porque todos nós somos pecadores. 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz: quem peca é do demônio, Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. A Sagrada Escritura se contradiz de maneira nenhuma. Ali em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, diz que todos nós temos pecado, obviamente que sim. Mas ali em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que quem peca é do demônio, Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio, porque o demônio é o autor do pecado. Então a gente pode compreender que aqui a Sagrada Escritura, ela está aqui relatando para nós que ali tem um pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal, o pecado de matéria grave, aquele que ofende diretamente a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 10.030 a 10.035, vai explicar que aquele que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente para o inferno. Mas aquele que morre em estado de pecado venial, ou seja, pecado de matéria leve, por exemplo, uma mentira que não vai prejudicar a vida de cada um. Existem também as matérias, gravidades do pecado. Por exemplo, uma mentira que pode causar um adultério, uma mentira que pode levar uma pessoa à morte, uma mentira que já se encontra em exemplo de um estado de pecado grave, mas uma mentira de uma coisa simples que não vai causar um grande prejuízo no campo físico ou espiritual, podemos então relatar-se que é um exemplo também, a depender de como for, essa mentira é um pecado venial. Então a gente passa por essa purificação. O que é que os santos de nossa igreja falavam sobre o purgatório? O que dizia São João Crisóstomo? São João Crisóstomo vai dizer: o grande patriarca de Constantinopla, doutor da igreja, ensinava a rezar pelos mortos. Levemos socorro e celebramos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que devemos duvidar de que nossos oferendas em favor dos mortos lhe devem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer oração por ele. É o que diz São João Crisóstomo, e ele diz também aqui, 1 Coríntios, capítulo 41, versículo 5. Você pode estar aí conferindo, né? Então, a igreja fala dessa verdade de fé, a igreja afirma essa verdade de fé. Santo Epifânio, ali do século 403, vai dizer: bispo da ilha de Chipre, sobre o rito de ler o nome dos defuntos no sacrifício, pergunta que há de mais nisso, que há de mais conveniente, de mais proveitoso e mais admirável que todos os presentes creiam viver ainda nos defuntos. Não deixe de existir, sim existe ao lado do Senhor. Com isso se professa com uma doutrina piedosa os que oram por seu irmão defunto, abriga a esperança dos que vivem, como apenas casualmente estivesse longe. A sua oração ajuda os defuntos, mesmo se por eles não fique apagado as dívidas. Então aqui, Santo Epifânio está falando essa verdade de fé da Santa Missa. A cada Santa Missa se oferta o corpo e o sangue de Jesus em sacrifício também, pelas almas que estão no sufrágio. Por último, uma outra passagem de São João Crisóstomo, só para finalizar e trazer uma reflexão mais profunda sobre isso, refere-se ao apóstolo instituído a oração pelos mortos, o que ele presta grande auxílio e utilidade. Em outra passagem, o santo afirma:
façamos nosso sufrágio pelo defunto e celebremos sua memória. Se os filhos de Zó foram purificados pelo sacrifício oferecido pelo seu pai, como duvidemos de que nossa oferenda pelos mortos lhe proporciona alívio? Sem hesitação, demos nosso sufrágio àqueles que já se foram, por eles oferece nossas preces. É muito importante que São João Crisóstomo alegue a autoridade do apóstolo para confirmar o costume de que reza pelos mortos. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma recapitulação. O que é o purgatório? Purgatório já é no céu. Aquele que morre na amizade com Deus, ali céu direto. Portanto, mas muitas vezes nós não estamos em estado de santidade perfeita. Você é apto para dizer, não tenho nenhum pecado, porque para ver a Deus temos que estar em estado de santidade. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, diz ser santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, diz sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Levítico no capítulo 11, versículo 44, diz sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Hebreus no capítulo 12, no versículo 14, diz buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não veremos a face de Deus se não tivermos santidade. Se não morremos nesse estado, não veremos a Deus. Aqueles que já morrem em estado de pecado venial estão em estado de santidade, mas não totalmente purificado para ver a Deus. Então passamos pelo purgatório. O purgatório é um lugar de purificação de nossos pecados, né? A igreja afirma essa verdade de fé, como eu descrevi aqui o catecismo na igreja. Você, ao ver esse vídeo, é convidado a fazer um aprofundamento. Não tenho tempo, né, nesse pequeno vídeo de falar de todos os detalhes, mas você é convidado a pesquisar a Sagrada Escritura, o catecismo da igreja católica, o que os santos diziam, e tem inúmeras outras fontes a citar sobre isso. Você que tem um ente querido, um amigo querido que já faleceu há muito tempo, você é sim convidado a chorar, a lamentar, né, e a se entristecer por alguém que já se foi, mas o ato de amor maior que você pode prestar a uma alma que já faleceu na terra é rezando por ela, é orando por ela, é se sacrificando por ela. Todas essas ofertas é aceita de bom grado. Santo Tomás de Aquino vai fazer uma belíssima comparação, que se bate na tua porta um mendigo pedindo esmola, e entre dar uma esmola a esse mendigo e ofertar pelas almas do purgatório, é mais digno ofertar pelas almas do purgatório. São Tomás vai explicar porque o mendigo pode bater em outra porta e pode ser atendido, pode receber aquilo que pede, mas as almas que estão no purgatório não tem como pedir mais a ninguém, a não ser sofrer. Então você é convidado a fazer oração, a fazer penitência, a ofertar jejum e sacrifício pelos entes queridos, pelos amigos e conhecidos que já partiram. Não passe por esse vídeo sem se recordar. Reze pelos seus amigos que já se foram. Reze pelas pessoas que já se foram. Esse ato de amor e de caridade pode libertar muitas almas do sofrimento do purgatório, que você pode ajudar a pagar essa dívida. A gente morre no estado de pecado venial, mas mesmo assim temos uma dívida a quitar com Deus. O purgatório é uma prova da graça e da amizade, da misericórdia com Deus. Ao passar pelo purgatório, nós ali somos purificados para encontrar Deus. Se Deus não tivesse feito a misericórdia do purgatório, muitos de nós não contemplaríamos a face de Deus após a morte, se fomos chamados à santidade e conseguimos essa graça, é claro. Então Deus criou o purgatório como um ato de amizade, como um ato de misericórdia. Você que vê esse vídeo depois, reze pelas almas que já se foram, faça orações pelas almas que já se foram, o estado de sufrágio. Muitas almas do purgatório pede, sofre e espera que você se recorde por ela. É muito importante destacar que as missas que são rezadas pelas almas do purgatório têm um valor sobrenatural e muito maravilhoso. Reze pelas almas, sacrifique por ela. Muito importante também são as missas que se sacrificam. Mas tem uma passagem de um santo muito maravilhoso que diz também, que é São Bernardo de Claraval, que diz que no momento da nossa morte, o que mais vai aliviar nosso sofrimento purgatório foi as missas que assistimos durante a vida, né? Então é muito importante que você destaque. Santo Atanásio vai dizer também que o tanto de missa que nós assistimos em vida, ter uma só missa que a gente assiste durante a vida tem muito mais valor no nosso sufrágio, na nossa purificação do purgatório, do que 1000 missas celebradas pela nossa alma após a nossa morte. Você que está assistindo esse vídeo é convidado a valorizar a Santa Missa. A missa nos purifica, as missas nos alivia, a missa nos aproxima da graça e da misericórdia de Deus. Reze pelas almas do purgatório.
introdutório, busque se aprofundar no assunto. Esse pequeno vídeo só foi um desperta para que você possa pesquisar essa verdade de fé. Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe, salve a Maria. Deixa aqui sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal e fique atento que eu vou estar trazendo mais vídeo para essa obra de evangelização. Que Deus te abençoe.